E aí, vale a pena pensar em comprar um Honda HR-V Touring nos dias de hoje? Pois bem, pessoal, mais um modelo da Honda aqui que eu trago para vocês nesse nosso formato do Vale a Pena. Esse vídeo eu procuro colocar um pouco mais da minha opinião pessoal em relação ao carro. E a gente faz isso sempre com modelos que já passaram pelo nosso canal em avaliação completa. Como a gente sabe, esse carro aqui está, entre aspas, com os dias contados. A Honda vai trazer aí uma nova geração desse modelo que inclusive deverá ser fabricada aqui no mercado brasileiro, isso para 2022. Mas e agora, final de 2021, vale a pena comprar um HR-V na versão Touring? Pois bem, vocês vão conhecer minha opinião agora nesse vídeo. Mas antes de a gente entrar na questão da opinião, falar aqui um pouquinho sobre curiosidades que envolvem um Honda HR-V. Esse carro é montado numa plataforma de carros compactos da Honda. Então nessa mesma plataforma a gente tem aí o irmão dele, o WR-V, o irmão menor, que inclusive traz a suspensão traseira desse carro. Tem aí o Honda Fit e também aí o sedã compacto City. Pois bem, pessoal, como eu já expliquei em outros vídeos, essas siglas da Honda, né, HR-V, CR-V, WR-V, elas têm um significado. Nesse carro aqui significa o seguinte: Hip-Bound Runaround Vehicle. Nome meio complicado em inglês, mas numa tradução livre seria um veículo de lazer com posição elevada dos ocupantes. Esse é um nome que eu já pesquisei e tem essa informação. Agora, olha só que legal. Quando você entra na internet, né, aí às vezes você vai até em sites bem conceituados, tem uma outra versão para esse nome, que é a seguinte: High Rider Revolutionary Vehicle, ou seja, um veículo revolucionário elevado. De toda forma, pessoal, fica aí a palavra com o pessoal da Honda para poder dizer para a gente efetivamente qual é o significado aqui da sigla do Honda HR-V. E como esse aqui é um vídeo de opinião, eu vou dar a minha opinião. Lembrando que a minha opinião, pessoal, é uma opinião raiz, que eu construo junto com os vendedores e gerentes de lojas, ou seja, é com eles que eu pego essas informações para orientar aqui as minhas pautas. E nesse sentido, eu vou dizer para vocês, Honda HR-V na versão Touring, ele é o famoso carro da mamãe que vai agradar muito também o papai. Agora, por que carro da mamãe? Bom, a gente sabe que o público feminino valoriza algumas coisas muito importantes no carro, como por exemplo, maior altura em relação ao solo, né? Isso permite com que o carro atravesse com mais facilidade lombadas, valetas e buracos. Outra coisa, posição de dirigir mais elevada. Isso também é uma coisa que as mulheres procuram no veículo. E por fim, eu vou destacar uma coisa muito importante que o Honda tem e que os concorrentes não oferecem: a flexibilidade de configuração dos bancos traseiros. Então você consegue ali organizar eles de forma a transportar volumes com muita facilidade. Então, você consegue levantar banco, rebater banco, ou seja, são coisas que os carros desta categoria normalmente não oferecem. E por que é o carro que mais agrada o papai? Bom, prática de concessionária também. Quando o cliente entra na concessionária Honda para comprar um carro, principalmente quando é um casal, o homem tem muito mais tendência a ir ali no Honda Civic, em especial na versão Touring, que tem uma boa dirigibilidade e um ótimo desempenho. O Civic é um carro mais acertado para dirigir, né? Mas porém ele é mais baixo, você senta mais baixo no banco, ele também pega mais nas lombadas e não tem toda a versatilidade de interior que o HR-V tem. Mas, principalmente a versão Touring tem um ótimo desempenho. E aí é que entra o HR-V Touring. Por quê? Porque ele vai ter tudo aquilo que a mamãe gosta no carro, mas ele vai ter o desempenho que o papai esperaria ali do Civic Touring. E aí é que está a grande sacada desse carro, porque ele consegue unir muito bem os desejos do público feminino, ao mesmo tempo que ele não decepciona o público masculino na questão do desempenho, e isso de uma forma geral. Bom, se a gente está falando de desempenho, vamos falar o segredo desse desempenho, que é justamente esse motor aqui que o HR-V Touring traz. Pessoal, esse aqui é um motor muito bom, 4 cilindros, turbo, injeção direta, 1.5 litro. O código desse motor é o L15B7. Agora, esse motor aí, pessoal, ele é muito bom, tão bom que a Honda usa em vários carros. Então a gente tem ele no Civic Touring, tem ele no Honda CR-V e tem ele também no Civic SI. Ou seja, é o mesmo motor para todos esses carros. Porém, a configuração não é sempre igual. Acaba tendo uma mudança, às vezes, de potência e de torque.
Aqui no Honda HR-V, a potência máxima é de 173 cavalos e o torque máximo é de 22,4 kgfm. O torque pode até não impressionar, principalmente quando você acaba olhando para outros motores turbo com essa mesma faixa de cilindrada. O que é a cilindrada? É o tamanho do motor, né? 1,5 litro. Então, se você pegar concorrentes, você vai perceber que eles têm mais torque. Mas como é que a Honda acaba compensando isso, a falta de torque aqui? Porque esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, que faz a simulação de marchas. Inclusive esse carro aqui tem uma simulação de 7 marchas. E aí o que acontece? Quando você acelera e você precisa demandar mais do motor, e aí ele não tem aquele torque todo, pela transmissão ser continuamente variável, ela rapidamente vai subir o giro e vai te garantir aí um bom desempenho. Então é uma sacada que a Honda tem aqui nesse conjunto, que tem duas coisas. Você não perde tanto desempenho, até porque a gente já testou esse carro várias vezes e mostrou isso para vocês, mas ao mesmo tempo que você consegue atender a questão de consumo. Esse carro é puramente a gasolina e por conta disso o motor trabalha de forma mais eficiente. Então tudo isso a gente consegue unir um bom desempenho com uma boa faixa de consumo. Lembrando, esse motor aqui é exclusivamente a gasolina. Mas quanto a esse bom desempenho do HR-V Touring, pessoal, olha só, a Honda não divulga números oficiais de velocidade máxima e 0 a 100. A gente sabe aí pelo mercado que esse carro tem um 0 a 100 na casa de 9 segundos e velocidade máxima superando aí os 200 km por hora. Se a gente for olhar na prática, só existem outros dois concorrentes aqui que conseguem entregar uma performance aí equivalente. No caso seria o C4 Cactus, que consegue superar esse carro na versão THP, porém o C4 Cactus é um carro bem menor, com porta-malas menor e um espaço traseiro mais apertado. E o outro modelo possível de confrontar esse aqui seria o Volkswagen T-Cross 250 TSI, a versão topo de linha. E só, porque todos os outros vão ter um desempenho abaixo aqui do HR-V Touring. Mas a gente vai testar aí o 0 a 100 para a gente ter certeza do número. Além do desempenho, outra coisa que eu acho muito legal nesse carro é a iluminação dianteira dele. Porque aqui a Honda caprichou e caprichou legal. Temos um conjunto totalmente em LED, então farol superior aqui com farol alto, farol baixo, luz de pisca em LED, até luz de rodagem diurna e o farol auxiliar aqui embaixo em LED. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas. A gente fala assim, poxa, mas eu tenho um carro, eu vou trocar a lâmpada halógena por uma lâmpada LED. Dá para fazer isso? Dá. Você vai chegar na qualidade desse farol aqui? Eu já vou dizer para vocês, não vai chegar. E por que você não vai chegar? Se você olhar aqui atentamente, aqui pertinho do farol, você vai perceber que ele tem vários refletores parabólicos. E cada um desses refletores tem um LED dedicado para o refletor. Isso acontece no farol baixo e também acontece no farol alto. E se a gente olhar aqui o farol auxiliar aqui embaixo, também não é diferente. Só que aqui você tem um sistema de microprojetor, por assim dizer, né? Então você tem vários LEDs e cada LED está atrás ali de um projetorzinho com lente. Moral da história. Quando você dirige este carro aqui à noite, você tem uma iluminação de fazer inveja em muito carro de categoria premium. E aqui eu tiro o chapéu para a Honda, que botou um sistema de iluminação extremamente eficiente no Honda HR-V. Aqui pelo lado tem algumas coisas legais para destacar e outras não tão legais. Vou começar pelas legais. Olha só, pessoal. Aqui é medida de roda. Inclusive nesse carro, roda em liga leve, aro 17 polegadas, inclusive diamantada. Eu acho particularmente esse visual interessante. Mas o ponto legal aqui mesmo é a medida do pneu, que eu já falei várias vezes, que existe aquelas medidas que são melhores para o Brasil. Eu particularmente acho essa a melhor de todas. 215 de largura, perfil 55, numa roda aro 17, ou seja, não é um pneu nem tão largo e nem tão estreito, ao mesmo tempo que ele também não é um pneu nem tão baixo aqui no ombro para ter problema com buraco, bolha e essas coisas, mas ele também não é tão alto assim para deixar o carro muito bobo nas curvas. Eu acho essa medida muito legal para ser utilizada no Brasil. Outra coisa que eu também vou destacar é a presença de freio a disco aí nas 4 rodas, porque a gente sabe que existem vários concorrentes aqui do Honda HR-V que ainda utilizam tambor na roda traseira. E aí não é uma questão de frear mais ou frear menos, é uma questão de frear
mas por mais tempo, né? Porque o freio a disco dissipa melhor calor e garante frenagens mais seguras em situações um pouquinho mais extremas. E por fim, entre as coisas legais, eu vou destacar aqui o repetidor de seta incorporado no espelho lateral, que é um elemento importante de segurança, e o sistema de chave presencial que a gente tem aqui no carro também. E o que eu não acho tão legal nesse carro? Bom, pela faixa de preço dele e até o posicionamento com motor turbo, vamos combinar, né? Colocar aqui uma suspensão traseira semi-independente com eixo de torção. Existe concorrente na categoria que tem suspensão totalmente independente. Então, pelo menos nessa versão aqui, a Honda poderia ter caprichado um pouquinho mais na suspensão traseira. Outra coisa também, pessoal, olha só. A maçaneta desse carro, a maçaneta da porta desse carro, ela fica aqui nesta parte. Em matéria de design, vamos combinar, é bem bonitinho, né? Ele dá um elemento aqui mais clean, limpa aqui a porta. Agora, pessoas de mais idade que vão utilizar o carro, quando a maçaneta está aqui na porta, é muito mais fácil de você controlar a porta para puxar e para empurrar a porta. Você tem mais força aqui na mão, né? Agora imagine uma pessoa de um pouco mais de idade, que tem ali uma certa mobilidade reduzida na mão, usando essa maçanetazinha aqui para abrir e para fechar. Não é uma coisa muito legal. Então o que pode parecer um pouco bonito, na prática não é muito funcional. E aqui atrás, pessoal, também tem aquelas coisas legais e as não tão legais. Vamos falar das legais primeiro. Olha, o carro para auxílio de estacionamento tem câmera de ré, inclusive com diferentes modos de visão. Isso é uma sacada interessante da Honda. E é apoiado aí por 4 sensores de estacionamento. Parabéns nesse ponto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Pessoal, esse carro aqui tem dupla saída real de escapamento. Isso mesmo, ele tem 2 saídas de verdade de escapamento. E por que eu estou destacando isso? Quantas vezes aqui no canal eu não mostrei carros, até de categoria premium, que tem enfeites no para-choque fake e uma saída só de escapamento escondida. Nesse ponto, eu acho que a Honda mandou muito bem nesse conjunto traseiro. E o que não é tão legal assim, já vou dar uma dica. Tá aceso. Sistema de iluminação, né, pessoal? Porque olha só, luz de lanterna aqui, legal, em LED. Luz de freio, também legal, em LED. E a luz de ré e a luz de pisca? Pois bem, aí é aquela lâmpada de 1900 e bolinha incandescente. Dá para explicar um negócio desse? Não dá, né? Por mais que a gente escute histórias da carochinha aí, às vezes, do pessoal da Honda, que a iluminação, que isso, que aquilo... Pessoal, não tem essa conversa. Por quê? Se lá na frente do carro, o carro é 100% em LED, a gente já cansou de ver muitos carros, já mostrei aqui no canal, carros com lanternas totalmente em LED aqui atrás, e eu estou enfatizando esse ponto porque é o seguinte, esta versão Touring aqui não custa barato. Então, nessa versão aqui, talvez a Honda tivesse que pensar em ter aí um sistema totalmente em LED. Então aqui vai a crítica por ter feito um negócio meio a meio. Porta-malas também tem aí um momento legal e o não tão legal. Então vamos começar aqui pelo espaço, que é bom, 393 litros. Quando a gente olha aí para os concorrentes, isso aqui fica aí na média superior do segmento. Outra coisa que eu também gosto é a presença aqui da iluminação no compartimento, importante para quando você está em locais mais escuros. Agora, o que está faltando aí? Pessoal, cadê aqueles ganchinhos nas laterais que são bem úteis para você pendurar sacolinhas? Não tem. Era só fazer uma moldagem no plástico ali para ter ganchinho, e aqui não tem, né? Outra coisa, os compartimentos das laterais, eles poderiam talvez ser um pouquinho mais profundos e melhor organizados, talvez com uma divisória para você conseguir guardar coisas e elas não ficarem rolando aí no porta-malas. E aí tem aquele penaltizaço, né? Aquela parte que eu gosto de criticar, principalmente em modelos do carro da Honda, né? Aquele step porcaria fininho, que quando você coloca ele altera a dirigibilidade do carro e não permite que você passe de 80 km por hora para você ter aí o mínimo de segurança dirigindo com essa tralha aqui. Mas tem mais, né? Bom, você pegou o step fininho, botou no carro. E o pneu do carro? Você guarda onde? Porque o pneu não cabe naquele espaço. O pneu é maior. E se você tiver com o porta-malas cheio, como é que você faz? Você põe o pneu no colo do passageiro? Então, são essas coisas aí que às vezes a gente tem que ficar atento, porque se isso aqui é um carro de família, alguém que vai viajar, vai encher o porta-malas, talvez faça longas viagens, vai ficar com esse problema do step fino? Então essa é uma crítica que eu nunca vou abrir mão de fazer aqui no canal.
Uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é o sistema modular de bancos dele, que já se chamou ULT, mas depois, para o pessoal do marketing valorizar o salário, resolveram mudar aí o nome para Magic Seat. É a mesma coisa, mas vamos ver como é que funciona. Olha só, estamos aqui com os bancos traseiros na posição normal. Olha como é fácil você rebater aqui o banco. E o detalhe, vocês estão percebendo que ele forma aqui uma área completamente plana? Porque tem muito carro que quando você rebate esse banco, ele fica aquele ressalto. Aqui não, então você consegue fazer uma área plana. E tem mais. E isso é uma exclusividade do carro da Honda que você não vê nas outras marcas. Então, além de você poder rebater o banco, você também pode levantar aqui os dois bancos traseiros. Aí você vai perguntar, para que serve esse levantamento de banco? Para várias coisas. Imagine que você queira levar uma planta, né, um vaso, não tem como você colocar de lado. Então você tem uma área alta aqui maior. E eu já mostrei num outro vídeo que a gente fez no canal, que isso aqui, por exemplo, é muito bom para transportar cachorro. Porque você pega os dois bancos, rebate os bancos para cima, você coloca os cachorros aqui atrás, consegue prender eles aqui no cinto de segurança e eles não vão sujando o seu banco. Então eu acho isso aqui uma tremenda solução da Honda. Outra coisa que faz a alegria daquela família, tanto pai quanto mãe, que gostam de usar o carro aí para transporte de volumes da casa, é essa possibilidade de levar coisas longas no carro, né? Então você vai rebater o banco traseiro e vai inclinar completamente o banco dianteiro. Então se tiver uma coisa muito comprida para carregar, né? Aquele pai que gosta de fazer reforma, comprar uma escada, comprar ali um pedaço de cano, algumas coisas assim. Ou aquela mãe, né, que vai fazer aquelas compras, que tem aquelas caixas volumosas. Olha que tremenda solução. E o detalhe, né? Vocês perceberam que da forma como o carro está aqui, você transporta uma boa quantidade de carga, então você vai transportar o objeto longo, você vai colocar mais carga aqui e ainda vai permitir transportar duas pessoas, né? O motorista e ainda aqui na posição traseira. Ou seja, esta flexibilidade e modularidade você só encontra no carro da Honda. Aqui atrás tem várias coisas legais para a gente destacar. O carro tem um entre-eixos de 2,61, nem é tão generoso, mas o desenho modular dele ajuda no espaço. Olha só, eu ajustei o banco dianteiro para eu dirigir de forma confortável. Eu tenho aqui praticamente um palmo aberto de distância entre o meu joelho e o encosto. Movimentação de pés, como vocês podem ver, é bem ampla, né? Até porque você consegue trazer o pé mais para trás por conta de você ter esse espaço vazio aqui. Então é bastante confortável você sentar aqui. Aqui na porta também a gente tem um espaço, você pode colocar ali uma lata ou garrafa ou outros objetos. E para aquela galera que gosta de ficar fazendo carinho na porta, alisar a porta, então a gente tem aqui material suave ao toque, né? Couro costurado, tanto na porta quanto aqui no descansa-braço. Então o carinho aqui na porta está garantido com muita suavidade. A gente também acha aqui, ó, alça de segurança aqui no teto, que é muito boa. E a gente também tem iluminação aqui de leitura em LED e individual, lado esquerdo e lado direito. Então essas são as coisas boas. Tem mais uma outra coisa que eu quero destacar, que é a tomadinha de 12 volts ali na extensão do console, mais aquele porta-latas que vocês estão vendo ali. Agora aqui atrás tem um xenon, pessoal. Se você colocar duas pessoas aqui, show. Mas se você colocar três, e aí ó, você tem aqui um cinto de segurança que vem do teto. Ele não é confortável, ele até monta bem, mas a pessoa que vai sentada nessa posição não é um cinto confortável de usar. Então eu vou dizer, é muito bom para 4 pessoas, mas o quinto passageiro vai com certo desconforto por causa desse tipo de cinto. E aqui na frente como é que é? Olha só, pessoal, vou falar primeiro aqui do acabamento, olha só. Aqui na porta dianteira, carinho aqui na porta também está garantido aqui na parte superior e aqui onde você apoia o braço. Já aqui embaixo não dá para fazer, né? Plástico duro. Tem espaço ali para você guardar ali uma lata ou garrafa e um espacinho adicional. Então o espaço de porta, a gente já viu que tem carros nessa categoria que conseguem atender melhor ali aquela região. E aqui na parte superior, olha só. Aqui também em volta da saída de ar o carinho está garantido. Até mesmo aqui no console e parte do painel. Já aqui a parte superior é aquele plástico duro que normalmente a gente vê aí nos outros veículos. Em matéria de equipamentos tem coisa legal para destacar. Começando aqui na porta, a gente tem simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, travamento das portas, controle dos espelhos e até mesmo ó, a função de rebatimento
dos espelhos. Então isso aí acaba ajudando bastante em garagens apertadas, por exemplo. Outros equipamentos que a gente encontra, ajuste de altura do facho do farol, ainda que seja LED, ele também tem um ajuste de altura, botão para desligar o sensor de estacionamento e o botão aqui do programa de estabilidade. O volante, pessoal, ajuste de altura e profundidade. Então você acha uma posição confortável para o volante. Banco também tem ajuste manual aqui, milimétrico de altura. Então com todos esses ajustes eu posso dizer que você consegue sentar numa posição bem confortável. Também tem coisas legais para a gente destacar aqui dentro, olha só. E uma delas é o fluxo de ar, porque você tem várias saídas. Então o motorista tem aqui duas saídas, né? Uma de cada lado. E o passageiro aqui do lado, ele tem aquela saída tradicional que fica do lado e mais essas duas aqui centrais. Então o fluxo de ar aqui é maior e aqui é um pouco menor. E aí você consegue direcionar de forma diferente. Isso é muito legal. Organização de console no carro da Honda também merece atenção. Então a gente tem aqui a alavanca de câmbio, o freio de estacionamento aqui que é elétrico. E aqui a gente tem dois porta-latas. Agora olha só. Você tem este compartimentozinho aqui, que é bastante útil, que você pode remover, inclusive ó, já tem aqui a chave e o controle do carro. E quando você remove esse compartimento, eventualmente, você pode guardar no porta-luvas. Tá vendo aqui o porta-copos? Olha só, ele tem essa parte aqui que, como vocês estão vendo, é cortada. E aí o seu smartphone cabe direitinho. Evidentemente que se você for usar assim, você tem que tirar aqui o porta-copos. E você ainda tem aqui o descansa-braço, que tem mais porta-objetos embaixo. Então a gente consegue ver que a organização aqui é show. Tem mais, né? Olha só, console flutuante. Então você também pode colocar, por exemplo, o seu smartphone nesta posição aqui, o que acaba sendo bem legal. E aqui embaixo você tem uma porta USB para fazer a comunicação com Android Auto ou Apple CarPlay ou até um pendrive, mais outra porta USB para carregamento e mais uma portinha aqui do tipo 12 volts. Ou seja, em matéria de porta-objetos, vamos combinar. O carro da Honda é muito show. Bom pessoal, a gente sabe que a central multimídia do Honda HR-V Touring ela não é tão sofisticada assim. Aliás, os recursos são relativamente básicos. Agora, e se você quisesse ter Netflix, aplicativos de vídeo, muito mais aplicativos de música, tudo na central multimídia sem ter que trocar a central ou fazer qualquer tipo de desbloqueio mais complexo? Então vou dar uma dica para vocês. Olha só pessoal, Streaming Box da FAFTech. Inclusive esse equipamento já está conectado aqui no carro via porta USB, usando a interface do CarPlay, e aí você consegue ter essa interface aqui que vocês estão vendo. Então você tem várias aplicações, como se você estivesse utilizando aí um celular Android. Então você pode ter, por exemplo, o YouTube aqui na tela da central multimídia sem nenhum problema. E você consegue ter outras aplicações também. Então se você quiser ter Netflix, você consegue, televisão, Spotify, Waze e várias outras coisas. Pessoal, para vocês entenderem como esse Streaming Box da FAFTech funciona, eu sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo específico desse produto no nosso canal, que você vai achar bem interessante e funciona muito bem aqui no Honda HR-V Touring. Hora da gente dirigir aqui o Honda HR-V, ó, chave presencial, partida por botão. Já vou destacar também o ajuste de altura do cinto de segurança, que permite que a gente consiga aqui uma posição bastante confortável, uma vez que o carro também tem ajuste de altura do volante e também do banco, né? Outra coisa que eu também quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é aqui o ar-condicionado, que inclusive é digital e automático com tela touchscreen. Então, apertou aqui o botão alto, ele vai para a posição automática. Agora, ele tem algumas teclas de atalho. Vamos supor aqui que eu mude velocidade mais lenta e mude aqui a temperatura. Então, se eu quiser a temperatura mais baixa, arrasto para baixo, ele vai para low. Dou um toquinho para cima, ele vai para 22, que é a temperatura padrão. Dou mais um toquinho, ele vai para mais quente. Dei um toquinho para baixo, vai para 22 e low. Então, você tem essas teclas de atalho aqui. A mesma coisa vale para ventilação. Velocidade, né? Então você quer a velocidade mais rápida, arrasta, ele vai para mais rápida, arrasta para baixo, ele vem para mais lenta, ou você faz o ajuste aqui da forma que você prefere. Inclusive vou colocar aqui a temperatura um pouco mais baixa e a velocidade ali mais lenta, até para não atrapalhar a nossa gravação. Bom, outra coisa interessante, pessoal, esse carro tem a função aqui Brake Hold, junto do freio de estacionamento elétrico, que é aquela função para quando você para o carro, tira o pé do freio, ele manter o carro parado até que você acelere. Agora, olha que coisa legal. Se eu tirar o cinto de segurança e tentar acionar o Brake Hold,
ele não funciona, justamente por uma questão de segurança, para não ter perigo da pessoa parar o carro, o brake hold está acionado, né? E ela sair do carro e deixar o carro engatado. Então, o brake hold só vai funcionar aqui com o cinto de segurança engatado. A central multimídia a gente já viu em outros carros da Honda, inclusive a gente fez uma matéria com uma do Honda Civic que é bem parecida com essa. Ela vai ter aqui sistema de GPS embarcado, então você consegue ver aqui, independente de integração Android Auto e Apple CarPlay, você vai ter o GPS na memória. Se você tiver sem sinal de celular, vai funcionar. Também temos integração Android Auto e Apple CarPlay, mas como a gente está vendo aqui, pessoal, ela é relativamente básica, né? Então você não tem muitos recursos, tem aqueles ajustes padrões, ajuste do Bluetooth, equalizador aqui com 3 faixas, o balanço, o ajuste das câmeras do carro, aqui as integrações do smartphone e vai parando por aí. Então ela é uma central relativamente básica. Outra coisa que eu já vou aproveitar para destacar é que essa versão aqui também conta aqui com os pedal shifts atrás do volante, né? Para você poder fazer aí justamente maior interação com a simulação de 7 marchas. Ou seja, o que a gente pode dizer aqui do HR-V Touring? Tem o essencial, até porque, ó, espelho aqui interno também do tipo autocrômico, que escurece automaticamente, iluminação de leitura aqui em LED do lado esquerdo e direito, parasol aqui também tem espelho com iluminação e tampinha, ou seja, não tem nada de muito diferente. O que a gente tem aqui são aqueles itens essenciais que normalmente você vai encontrar num carro dessa categoria. Bom, vamos lá para nossa manobra, engatando o ré aqui, ó, câmera de ré já aparece com a linha, como vocês estão vendo ali, a linha de guia não é dinâmica, tá vendo? Ó, você tem a linha de guia, porém não é dinâmica. Você tem aqui os modos de visão grande angular, que mostra mais as laterais ali para você entrar numa via movimentada, sem o grande angular e uma visão mais próxima. Então vamos fazer aqui nessa visão aqui que não tem distorção. O volante tem assistência elétrica nesse carro. A câmera é um pouco escura, tá, pessoal? Vou dizer aqui para você que já vimos câmeras com melhor resolução e melhor claridade. Essa aqui está um pouquinho escura. O carro tem sensores de estacionamento traseiros. Temos aqui o botão aqui do lado que você pode ligar e desligar os sensores de estacionamento. Tem traseiros e dianteiros. Então vou deixar ele aqui ligado. Olha aí. Como você pode ver, ele auxilia aí o movimento da câmera e isso ajuda bastante, né? Vamos ver como é que o carro se comporta aqui no tachão. Sobretudo para isolamento acústico, né? Conforto interno e depois o nosso teste padrão aí de lombadas. Vamos lá? Tachão. Ok, é o padrão dessa categoria aqui. A gente percebe um isolamento acústico um pouquinho melhor. Em matéria de conforto, não tem nada de muito diferente do que a gente costuma ver nos outros carros. Até aquela medida de pneu que eu já falei para vocês que eu acho que é ideal para o Brasil. Conjunto bastante de acordo, por assim dizer. Vamos agora aqui na lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na primeira lombada 30. Ó, 30 por hora. Não bateu nem raspou, mas eu senti uma extensão máxima da suspensão, né? A hora que saiu a hora que você subiu, estendeu todo o conjunto da suspensão. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Vamos lá. É, exatamente. O carro não está batendo na lombada. Esses barulhos que vocês estão escutando é a suspensão estendendo a hora que você está na parte mais alta da lombada e aquele acabamento que o carro tem ali na parte traseira, né, na cobertura. Mas o carro não está batendo. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado. Bom isolamento acústico, terceira lombada. Aqui eu senti pegar um pouquinho. Ele raspou ali à frente um pouquinho. Não foi muito, mas pegou um pouquinho. E a suspensão, ela estende completamente a hora que você está saindo da parte mais alta da lombada. Quarta e última. Exatamente. Então, ela tem esse negócio de não ter aquela coisa do batente hidráulico, né, para evitar esse barulho. Mas isso é uma, digamos assim, uma espécie de característica da suspensão. Não chega a quebrar o carro nem nada, apenas ela estende completamente. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vamos ver se o carro está alinhado aqui com o lado direito da guia. Vamos conferir aqui no espelho. O carro está alinhado certinho. E vamos lá para a nossa manobra. Parar no nosso ponto de referência. O sensor de estacionamento dianteiro está ligado. Vamos ver se ele acusa bem. Olha lá, a função brake hold está acionada. Eu tirei o pé do freio. O
carro está parado, então eu preciso acelerar o carro para que ele libere o freio. Vamos lá, até encostar o pneu na guia. O sensor, agora que o sensor dianteiro entrou, né? Entrou um pouquinho depois, mas ok, entrou. Vou voltar um pouquinho aqui o pneu para poder desvirar o volante. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Câmera de ré ajuda, mas ela poderia ser um pouco melhor, principalmente pelo preço desse carro. E eu diria para vocês que a gente saiu praticamente alinhado com a rua, né? Talvez um pouquinho para a esquerda, mas muito pouca coisa. Ou seja, considerando o tamanho aí do HR-V, eu vou dizer para você que o raio de giro dele, né, o diâmetro de giro é bom. É bom, a gente já viu carros dessa categoria usar mais espaço aí. Então, manobrar não vai ser muito problema, né? Sensor dianteiro e traseiro, a câmera de ré, de novo, poderia ser melhor, mas está aí para ajudar. Ou seja, temos um conjunto que, no geral, vai atender. Agora, lombadas um pouco mais altas, valetas um pouquinho mais profundas, talvez você tenha aí um problema com o bico do carro. Hora da gente ir aqui para a estrada com a HR-V Touring. Bom, pessoal, como a gente já explicou, motor turbo, injeção direta, não tem assim tanto torque quanto outros motores dessa mesma cilindrada. Mas o que a gente percebe aqui é que por conta do câmbio continuamente variável, ele compensa isso, né? Então olha só, com muito pouca aceleração, você percebe ali, ó, que a velocidade começa a subir mais rápido do que o conta-giros. É justamente uma característica do câmbio continuamente variável. E pelo fato dele ser um motor turbo, ele consegue também entregar torque máximo antes de um motor aspirado. Então eu posso dizer para vocês que o conjunto aqui do HR-V é bastante gostoso para você usar assim no dia a dia. O motor conversa muito bem aí com o câmbio. Bom, aqui na estrada, se a gente tem um câmbio continuamente variável, como é que a gente vai fazer velocidade em função de rotação? Bom, tem um jeito, né? Você primeiro passa o câmbio aqui para o modo Sport. Você viu que ele já subiu ali a rotação para deixar o carro um pouco mais esperto. E aí você usa aqui os pedal shifts atrás do volante para simular a marcha que você quer, né? Então é uma simulação. Então a 100 km por hora, com a marcha simulada em sétima marcha, a gente tem ali um pouco mais que 2.000 giros. Vamos acelerar aqui para 120. Acelerando aqui para 120, a gente tem ali um pouquinho mais que 2.500 giros. Agora, quando eu volto o câmbio para drive, o que acontece? A rotação cai. Por quê? Porque o câmbio é CVT, né? Então, isso aqui é só para tirar uma curiosidade de como é que fica o giro, mas na prática, ele vai adequar o giro de acordo com a sua utilização, no caso de subida ou descida. E vamos testar aqui a retomada, né? O ponto padrão da estrada, subida, ar-condicionado ligado. Primeiro eu vou reduzir aqui para 60, depois vamos pisar tudo aí até 120 para ver quanto tempo que o carro leva. Então, ó, 60 por hora pisando tudo. A gente já viu aqui que ele faz a simulação de marcha, né? E chegamos a 120. Bom, que o conjunto aqui, como eu disse para vocês, convence bastante, não há dúvida nenhuma. Bom, pessoal, vamos aferir aqui o 0 a 100 do carro. Para isso, eu já coloquei o câmbio na posição Sport e já desliguei o programa de estabilidade eletrônico para a gente conseguir entregar o máximo aí do carro. Vamos fazer aqui a nossa largadinha estolada e vamos ver. Vamos lá? Saindo. Fez a simulação de marcha. E olha aí, pessoal, conseguimos um 0 a 100 muito bom. 8,73 segundos, até um pouco abaixo do que normalmente o mercado fala que esse carro faz. E bora pro nosso testezinho aqui agora na pista de terra, né, que a gente sempre usa. Hoje, dia de sol, tá tudo bem sequinho, mas vamos ver aí como é que o carro se comporta. A gente viu ali que no teste da lombada ali na área urbana teve algumas dificuldades, não muitas, né? Mas aqui nesse primeiro trechinho, já vou dizer que o comportamento é bom. O carro é confortável, se mostra silencioso. Você pode ver que eu tô com uma velocidadezinha aqui até um pouquinho acima do que deve aqui, né? 60 por hora. Mas tem aí um bom controle do carro. Tô vendo a suspensão ser bastante confortável. Aqui a gente não tá vendo aquela situação, né, de final de curso.
gostoso de dirigir, não tô vendo muito problema com a parte de baixo do carro. Aqui a gente tem ali uma primeira lombadinha, aqui foi bem. Olha pessoal, tô sentindo o carro indo muito bem nessa situação aqui, não tô vendo nenhuma dificuldade. E ali na frente a gente tem uma lombadinha um pouquinho mais alta. Ali eu vou maneirar um pouco porque a gente sabe que o carro não é tão alto assim, né? Mas passou com a velocidade aqui adequada, passou bem. Então eu vou dizer para vocês, essa questão, né, de você buscar um carro como esse, justamente para situações como essa, né, que não vai ter uma situação de atoleiro, o HR-V sai bem. Então quem procura aí um carro um pouco mais alto para encarar um piso um pouco mais ruim ou essa situação de terra, não vai ter problema nenhum aqui com a HR-V da versão Touring. Recurso muito legal que você encontra aqui no carro da Honda, aliás, o primeiro carro na categoria a ter isso, é o Lane Watch, né? Que aqui na tela da central multimídia, quando você dá seta para o lado direito, ele projeta a imagem do ponto cego aqui na central multimídia. Ainda coloca aqui algumas barrinhas, né? Uma vermelha e mais duas laranjas para indicar se você pode ou não se movimentar de faixa. E quando você desliga o Lane Watch, você pode configurar na central multimídia se você quer que ele desligue imediatamente ou com atraso de 2 segundos. E se você quiser a imagem do Lane Watch independente da seta, tem um botãozinho aqui na haste que você aperta ela e liga a imagem. Então, se você quiser dirigir tendo essa assistência permanente, você consegue fazer isso. Ou seja, é um recurso bem interessante que ajuda a prevenir aí acidentes. Mas e aí, pessoal, depois de tudo que vocês viram aqui no vídeo, vale a pena ter um Honda HR-V na versão Touring na sua garagem? Precisamos saber o preço desse carro. E olha só, preço praticado aí pelas concessionárias em novembro de 2021 no estado de São Paulo, R$ 170 mil nesse carro. Definitivamente não é barato, em especial porque a gente sabe que virá um novo Honda HR-V no ano de 2022, então tem que pensar muito bem esse investimento. Outro detalhe, a Honda produz uma quantidade muito pequena dessa versão Touring, tá? É a versão que tem menor mix de produção. E aí o que acaba acontecendo? O carro vai a conta-gota para as concessionárias e ele chega lá praticamente vendido. Isso quer dizer que é o seguinte, dificilmente você vai conseguir fazer uma negociação nesse carro aqui para conseguir ter uma redução de preço. Ou seja, a gente tem que olhar assim, se o cliente procura realmente um crossover, ele quer esse bom padrão de qualidade e acabamento, não vai abrir mão de toda essa flexibilidade que o modelo tem e esse desempenho, ele não vai ter muita escolha aí no mercado. Agora a gente tem que destacar que esse carro aqui, até por conta da mudança, você pode ver que na versão topo de linha, ele não traz nenhum sistema de assistência à condução, o que já é um item relativamente tranquilo de encontrar hoje nos carros desse segmento. Então, o cliente tem que pensar que ele está comprando um carro que já está datado em matéria de tecnologia, vai ter um carro novo. E aí, só vale a pena se ele não quer abrir mão mesmo dos recursos modulares que o carro tem e desse bom desempenho com tudo isso junto. E aí pessoal, tá gostando do formato de vídeo do Vale a Pena? Então por favor, deixe o seu comentário aí embaixo do vídeo para a gente fazer mais vídeos. Aliás, sugiram modelos de carro para a gente colocar aí no quadro do Vale a Pena. E se você gostou do vídeo, seu like é importante, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Esses vídeos diferentes, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.